Voltando aí, meninos. Esperando mais um minutinho. Continuando da mesma forma, né? À medida que vocês forem tendo dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar. Estou achando vocês muito caladinhos. Para quem assistiu a primeira aula, vou dar continuidade. Para quem não assistiu, mais tarde eu coloco no grupo de vocês a gravação da aula. Estávamos discutindo na aula anterior como determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, dados dois pontos qualquer, vimos que para calcular a distância entre esses dois pontos, nós vamos usar esta fórmula aqui. A distância entre dois pontos aqui denominados por A e B, pode ser qualquer dois pontos, é igual a raiz quadrada da diferença das abscissas, ou seja, x de A menos x de B ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, y de A menos y de B ao quadrado. Então, essa é a primeira expressão, a primeira forma que nós deduzimos. A distância entre dois pontos no plano cartesiano. Exemplo. A distância entre dois pontos, aqui eu tenho o ponto M, com coordenadas 4 e menos 5, e o ponto N, com coordenadas menos 1 e 7, do plano cartesiano x, o, y. Eixo x, O de origem, e y, e eixo y. Então, a gente lê x, O, y. Como calcular a distância entre dois pontos? Então, aqui nós temos o ponto M, as coordenadas dele é 4 e menos 5. Temos o ponto N com coordenadas menos 1 e 7. As coordenadas do ponto M, nós podemos chamar de... Às vezes eu paro aqui para admitir as pessoas que estão entrando, tá, gente? Nós temos aqui XM. O que é XM? A abscissa do ponto M e YM, que seria a ordenada do ponto M. Depois nós temos o XN e o YN. Então, pela fórmula, a expressão que nós deduzimos agora há pouco, a distância entre o ponto M e o ponto N é igual a raiz quadrada de xm menos xn. É o primeiro valor dos dois pontos. Quando eu faço xmv menos xn, estou calculando a distância das abscissas, que era um dos catetos do triângulo retângulo lá atrás. Então, é xm menos xn ao quadrado. Agora, mais a distância das ordenadas, que é ym menos yn ao quadrado. Agora, é simplesmente substituir valores. Quem é xm? Xm é 4, menos xn é menos 1. Então, aqui a gente já tem que ter um cuidado de colocar entre parênteses. Mais
YM. Quem é o YM? É a ordenada do ponto M, que é menos 5, menos o YN, que no caso é 7, não precisa de parênteses, elevado ao quadrado. Bom, para continuar aqui, nós vamos resolver dentro dos parênteses primeiro. Então, eu vou ter 4 menos com menos, mais 4 mais 1 ao quadrado, mais, resolvendo dentro do parênteses, menos 5 com menos 7 vai dar menos 12 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25, mais menos 12 ao quadrado é base negativa. Expoente par fica positivo, não precisa se preocupar com isso não. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, não 12 vezes 2. 12 vezes 2, eu não sei se vocês já sabem de cor, é 144. Somando 25 mais 144, vamos ter 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, daí concluímos que a distância do ponto M até o ponto N é 13, letra B. Então, nesse caso, nós não estamos desenhando o plano cartesiano, não, estamos calculando a distância usando álgebra, usando fórmulas, expressões algébricas. E a expressão algébrica que determina a distância entre dois pontos é dado pela fórmula raiz quadrada de a diferença entre as abscissas desses dois pontos ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. O que é abscissa? É o x. X é os primeiros números que vêm nos pontos. Eu tenho o ponto M e o ponto N. A diferença é você subtrair, menos. Ah, professor, deixa eu colocar xn e depois colocar xm. Não tem importância nesse caso, porque está elevado ao quadrado. Então, não vai alterar o resultado. Verifica aqui. Se eu tenho aqui o x do n é menos 1, menos o x do m, que é 4. Então, eu vou ao quadrado, eu vou ter menos 5 ao quadrado, que é negativo no expoente é par, então fica 25 do mesmo jeito, que não vai alterar o resultado. Então, a ordem aqui não precisa ficar preocupado. Esse é o primeiro exemplo. A distância entre dois pontos usando a expressão que nós deduzimos. Eu não sei se vocês estão compreendendo, tá? Qualquer dúvida é só interromper e chamar no áudio. Se está muito rápido, se está devagar, você pode comentar. Agora, nós vamos deduzir uma outra expressão. Ponto médio de um segmento. Nós calculamos a distância de um segmento, que é a distância do ponto A até o ponto B. Agora, vamos determinar a expressão que determina o ponto médio. Então, observe que o ponto M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes. Dois segmentos congruentes significa dois segmentos do mesmo tamanho, onde AM e MB são os iguais. As projeções de A, M e B nos eixos OX e nos eixos Y formam segmentos que mantêm as mesmas relações. Ou seja, o que é isso? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano e tenho dois pontos quaisquer, o ponto A e o ponto B. A distância de A até B é dada por esse segmento verde. O ponto médio, nós estamos chamando aqui de M maiúsculo. É o ponto que está exatamente no meio do segmento AB, na metade do segmento AB. De forma que AM é igual a MB. O tamanho de AM é igual a
MB, eles são congruentes, porque o ponto M está no meio. Então, dados dois pontos quaisquer, como que nós vamos determinar o ponto médio, ou seja, o segmento do meio? Para determinar a abscissa do ponto médio, o XM, a sua projeção no eixo X, é bem simples, basta pegar a abscissa do ponto A, x de A, mais a abscissa do ponto B, x de B, e dividir por 2. Se eu quero achar o ponto médio, o ponto do meio, então, xm, ou seja, a abscissa do ponto médio, é x de A mais x de B, dividido por 2. A mesma coisa para a ordenada do ponto médio. A ordenada do ponto médio, nós estamos chamando de YM. Então, determinando a ordenada YM do ponto médio, basta fazer o quê? Somar as ordenadas do ponto A, Y de A, mais a ordenada do ponto B, que é Y de B, divide por 2. Assim, nós temos que o ponto médio é XM e YM. Então, aqui nós temos uma expressão, duas expressões, na verdade, que vai determinar o ponto médio. A primeira expressão é o da abscissa, a segunda expressão é da ordenada. Então, para determinar o ponto médio é bem simples. Dados dois pontos quaisquer, esses dois pontos determinam o segmento de reta. Para achar o ponto médio, basta somar a abscissa com a abscissa dividido por 2, que vai dar a abscissa do ponto médio. A ordenada do ponto A mais do ponto B dividido por 2, isso vai dar a ordenada do ponto médio. Exemplo 2, aqui em relação ao ponto médio. As ordenadas do segmento, do ponto médio dos segmentos de extremidades A e B são. Então, aqui, na verdade, nós temos o ponto A. As ordenadas dele é 5 menos 2. O que significa 5 menos 2? O ponto A tem a abscissa 5 e a ordenada menos 2. E o ponto B tem a abscissa menos 1 e ordenada menos 4. Para determinar o ponto médio, o que nós vamos fazer? Para determinar o ponto médio, eu preciso da abscissa do ponto médio, que nós estamos chamando de XM, e da ordenada do ponto médio, que é YM. Bom, nós vimos agora que para determinar o XM, basta somar o X de A mais o X de B dividido por 2. Quem é a abscissa do ponto A? 5 é o primeiro. Quem é a abscissa do ponto B? A abscissa do ponto B é menos 1. Então, fazendo a conta, ó, 5 mais menos 1 dividido por 2. Aqui fez direto, mas eu vou fazer um passo a passo. 5 mais com menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, nós temos que a abscissa do ponto médio é 2. Para calcular a ordenada, que é o YM, basta fazer Y de A mais Y de B dividido por 2. Quem é o Y do ponto A? Menos 2, como está aqui, mais o Y do ponto B, que é menos 4, dividido por 2. Aqui foi feita a conta direta, fazendo passo a passo para vocês. Fica menos 2, mais, com menos 4 dividido por 2. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 2 e 4, 6.
Menos 6 dividido por 2, menos 3. Daí concluímos que o ponto médio está localizado em 2 para a abscissa e menos 3 para a ordenada. Então, esse é o ponto médio. Observe que estamos fazendo os cálculos sem desenhar o gráfico. Mônica, desculpa interromper. Oi. A gente está no grupo e parece que tem 2 aulas ao mesmo tempo, 2 videochamadas ao mesmo tempo, a de biologia e a sua. Aí a gente, tipo, tá dividido, entendeu? Agora, nesse horário. Deixa eu só falar com você. Aham. É porque é o seguinte, houve uma convergência de horário, eu vou terminar agora, porque então eu preciso de um tempinho a mais. Por exemplo, a aula das 7 às 8, porque eu gravo a aula, jogo no YouTube para depois colocar para vocês. Então, a Emerli, eles fizeram um horário diferente, mas tudo bem. Eu encerro agora, só quero combinar com vocês que eu vou mandar no grupo mais tarde para vocês treinar para calcular a distância entre 2 pontos e calcular o ponto médio de forma algébrica, ou seja, usando as formas que a gente acabou de deduzir, tá bom? Aí eu mando para vocês a atividade mais tarde para vocês fazerem. Combinado? Tá bom, obrigada. Até a gente organizar essa questão dos horários. Pode sair para ir para a aula de